Prezadíssimos irmãos, aqui estamos nós, quarta-feira 18, 3 dias depois da nossa demonstração de civismo, né? Com as eleições que, graças a Deus, transcorreu ao que ouvimos dizer, bem, com a devida proteção, cuidado, comparecimento, ouvi dizer que razoável para o momento que a gente está vivendo, trazendo alegrias, trazendo esperanças e expectativas naqueles casos onde ainda teremos a disputa do segundo turno, que é o caso do Rio de Janeiro. E até aproveito para dizer que no domingo 29, nosso culto matinal, nosso culto da manhã, também será virtual em função da movimentação das pessoas. Mas, pela bondade de Deus, aqui estamos para o culto desta noite. Antes de passar a palavra para o dirigente de hoje, eu quero lembrar que domingo que vem, pela manhã, dia 22, teremos a presença da cantora Joyce Bernardo, como temos anunciado. Ela trará alguns CDs, trará alguns outros materiais, alguns livros, então aqueles irmãos interessados poderão adquirir aqui. Também devemos lembrar que o nosso pequeno grupo, os pequenos grupos multiplicadores vão encerrar a etapa 2020 na quinta-feira, dia 26, com culto virtual às 19 horas. Né? Essas palavras são necessárias para encaminhamento do nosso entendimento. Vamos então ouvir a palavra do nosso gestor, mais uma vez orientando o comparecimento, e logo a seguir o diácono Paulo Damião assume a direção dos trabalhos nesta quarta-feira, mês da música, onde grupos têm sido destacados. Nessa noite temos a sua direção e a participação do coro master. Então vamos ao pastor Carlos Eduardo, logo a seguir o diácono Paulo Damião de Souza estará com a palavra. Retomamos as nossas atividades presenciais. Você que esteve aqui na nossa igreja já percebeu que o nosso local está pronto, está adequado para recebê-lo com segurança, minimizando a possibilidade do contágio da Covid-19. Porém, para que você esteja aqui, se faz necessário a inscrição prévia. Então, para participar dos nossos cultos, você tem que se inscrever neste número que está aparecendo aí agora na sua tela. Você pode usar o telefone ou o aplicativo do WhatsApp para fazer a sua inscrição e, de forma presencial, prestar o seu culto ao Senhor. Tenho agora um recado importante para você que tem mais de 60 anos de idade. Eu sei que você quer vir na igreja, mas então não há problema, você não está proibido, não existe uma proibição para que você participe do culto. Existe sim uma recomendação. Todas aquelas pessoas com menos de 12 anos, maiores de 60 anos, ou com algum tipo de doença crônica, que já passou por algum transplante, algum outro tipo de enfermidade mais séria, compõem este grupo de risco que é recomendado não se exporem caso não seja extremamente necessário. Então, por isso é que a nossa igreja tem tomado esse cuidado de recomendar a você a não vir ao culto, mas de forma alguma você está sendo proibido, impedido de participar do programa. Caso você queira estar conosco, você também terá que fazer a sua inscrição neste número aí, informando o seu nome completo, o seu telefone, que são os dados comuns que pedimos para todos aqueles que estejam presentes aqui, inclusive para a equipe que participa, que é equipe de apoio, equipe de culto, com o objetivo de nos resguardarmos mais ainda e de nos estarmos da melhor maneira possível, minimizando os riscos de contágio da Covid-19. Então, esperamos você no próximo domingo para juntos prestarmos presencialmente e de forma online o nosso culto ao nosso Deus. Aguardo você. Boa noite, meus irmãos. É com grata satisfação que estamos começando esse culto na quarta-feira à noite, agradecendo a Deus essa oportunidade de estarmos aqui presentes e neste mês da música, onde estamos reverenciando o cântico.
que realmente possamos ser alegres, vibrantes com a música, que é algo importante na nossa vida. E para tal, estaremos dando início com uma oração. Boa noite, irmãos. Oremos. Senhor Deus, damos graças a Ti, porque esta noite o Senhor nos permite estarmos reunidos em Teu nome, as famílias nos seus lares, mas é assim, desta maneira que o Senhor nos permite por este tempo, e por isto Te damos graças. Eu peço ao Senhor que abençoe a palavra que o Senhor vai nos trazer daqui a pouco, através do pastor, e também que o Senhor receba os louvores que foram preparados para adorar o Teu nome. Obrigado por mais esta oportunidade de estarmos reunidos, Pai. Agradeço e peço essas coisas em nome de Jesus. Amém. Vamos agora à leitura bíblica que se encontra em Salmos 95, 1 e 6. Leremos. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Agora vamos ao canto, e o nome dessa música é Nada Pode Calar um Adorador, Eixe-lá. Está
Amém. Também vamos cantar o hino de número 43, Tu és digno. Agora, neste momento musical, vamos apresentar o Grupo Master com uma de suas canções. Agora vamos à dedicação de vidas e bens com a música instrumental. Nosso Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença para agradecer as muitas bênçãos recebidas de Ti, Senhor. Venha, pois, ó Deus, nos abençoar no decorrer deste culto, para que possamos sair daqui com o coração cheio de alegria e que as mensagens que foram enviadas possam atingir também aqueles corações que estão vendo através
do YouTube a Tua Palavra, Senhor. Te agradecemos os dízimos e as ofertas que foram dadas, que foram trazidas até ao Teu altar pelos Teus servos, que não estão medindo esforços para participarem para a divulgação do Teu Evangelho aqui na terra, Senhor. Te pedimos por aqueles, ó Deus, que por meio dessa pandemia perderam seus empregos, para que dentro em breve eles possam conseguir uma porta abrindo para que eles possam ganhar um emprego, para ganhar para o seu sustento dos seus familiares e também para participar da Tua obra aqui na terra. Te pedimos, ó Deus, por todas as pessoas que estão ouvindo esse culto através do YouTube. Te agradecemos por isso, Pai. Toma em Tuas santas mãos a Tua igreja. Abençoa cada família aqui representada. Abençoa o pastor Elias no seu ministério, juntamente com os seus familiares. Tudo isso nós pedimos, em nome e por amor de Jesus, hoje e eternamente. Amém. Passamos agora a palavra ao pastor Elias, que dará continuidade, trazendo assim a mensagem desta noite. Amados, o texto para meditação nesta noite está no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. Diz assim, Lucas 18, 9 a 14. Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava assim consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, nós trabalhamos este assunto no dia 27 de novembro de 2019, portanto, há quase um ano. Como dissemos, só Lucas tem esse texto. E o propósito é claro: prescrever os bons procedimentos para que sejamos aceitos em oração, e isso deve nos interessar, na verdade, precisa nos interessar. Muitas pessoas têm vivido uma vida de muita frustração espiritual, porquanto não têm visto sempre as suas orações respondidas, e paira-lhes certamente a dúvida acerca da resposta. Antes de entrar no assunto de hoje, ainda lembrando o que nós falamos em 27 de novembro de 19, 2 ou 3 coisas. Primeiro, que o orgulhoso até pode orar, devia, entretanto, ser advertido de que a porta do céu é tão baixa que é melhor passar, ou só pode passar, quem se ajoelha. E o orgulhoso tem muita dificuldade de curvar-se. A sua espinha, o seu esqueleto não se dobra com muita facilidade. Segundo, que ninguém deve desprezar seus semelhantes. Pode orar, na verdade deve orar, mas precisa entender que não será atendido ao orar.
Na oração não nos elevamos acima dos nossos semelhantes. Ao contrário, nós nos juntamos a uma multidão, a um exército humilde, que nos confessamos pecadores, que sofremos e ajoelhados estamos diante do trono da misericórdia de Deus. Outra coisa, a verdadeira oração brota da aproximação de nossas vidas com a vida de Deus. Sem dúvida, tudo o que o fariseu dizia era verdade. Jejuava, dava o dízimo das mínimas coisas e, pelo seu proceder religioso, não era como aquele publicano próximo dele ou a certa distância dele. Não, mas a questão não é sou tão bom ou não quanto em relação aos meus semelhantes, mas o desafio é sou tão bom como Deus deseja que eu seja, quanto me aproximo dele na santidade. É como se diz, né? O sarrafo está mais acima. Podemos notar alguns pontos muito interessantes e ainda isso nós falamos no dia 27. Primeiro, temos aqui a justificação de um pecador. Isso é muito bom, porque isso nos alcança porque somos pecadores. Se ele foi justificado, como se pode ver, temos esperança de que podemos ser também. Temos aqui a explicação da justificação pela graça, pois o homem da parábola não merecia a misericórdia que pediu e também nós não merecemos. E se temos alguma coisa, nada é, precisamos da grande misericórdia, dependemos ou devemos depender sempre da graça de Deus. Terceiro, é uma justificativa por sangue. Ele estava no templo vendo o sacrifício do cordeiro e à tarde ele diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O que lembra Paulo aos Romanos 5,9, que diz: logo, muito mais, sendo agora justificados pelo sangue, seremos salvos por ele, salvos da ira. E 4, era uma justificativa pela fé. E ainda Paulo que vai nos dizer em 5,1 de Romanos: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque nenhuma obra jamais justificou alguém. Até aqui nós falamos dia 27. Mas vamos então ao que eu preparei para hoje. E eu quero levantar hoje alguns princípios da oração que Deus pode responder. Responde. Melhor, Ele pode responder. Certa vez escrevi um artigo para a revista Administração e lá para as tantas eu disse que o Deus que a todos salva, potencialmente a todos salva, ao que o nosso redator-chefe da época, editor-chefe, editor responsável, melhor dizendo, pastor Reis, falou: meu jovem, a todos Deus quer salvar. Então, princípios da oração que Deus pode responder. Meus irmãos, é absolutamente claro que neste momento um contingente muito grande de pessoas ao redor do mundo, a partir do nosso mundo aqui, está orando, está falando com Deus, está tendo suas respostas atendidas, seus pedidos atendidos, as suas respostas deferidas favoravelmente. Mas muita gente nesse tempo está em certa dúvida, porque tem pedido, tem suplicado, tem colocado diante de Deus e não tem sido atendido. Qual será a razão? Bem, claro está que Deus não tem nenhuma obrigação de nos atender quando pedimos, mas bem pode ser que alguma coisa não esteja bem colocada nesse processo de busca e resposta. É possível que nessa hora que estamos falando aos amigos e irmãos,
ou depois, quando alguma pessoa venha sintonizar esse culto, porque ele fica arquivado, a gente esteja falando com alguém vivendo esse drama. Estou pedindo, estou buscando, não estou recebendo a resposta. Bem, cantamos sempre que Deus é Deus, respondendo a meu favor ou não, Ele continua sendo Deus. Mas há um risco de estarmos pedindo de maneira equivocada, inadequada, e mesmo Deus querendo, não pode atender, porque há uma violação, há um erro aí. Ou será que Deus não teve então como atender porque havia algo equivocado, errado no processo da busca? Por outro lado, que se diga, pela bondade e graça de Deus, muitos de nós temos pedido e Deus tem atendido. Não há chave mágica, não há palavra mágica, mas podemos pensar em alguns princípios e eu vou levantar 4 breves princípios que se constituem na nossa meditação dessa noite. E para isso vou usar algumas passagens para clarear o nosso coração. A primeira delas está em João 14, quando diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Qual é o princípio que a gente levanta aqui? Eu estou chamando de o princípio da convicção. E a palavra que tenho é a seguinte: a oração em nome de Cristo abrange pelo menos 2 coisas muito certas ou muito necessárias. Primeiro, orar em harmonia com a sua pessoa de Cristo, e isso compreende pensar no seu caráter e na sua vontade. Bem, nós temos aqui já um fechamento, do filtro. Quando peço, quando oro, quando me dirijo a Deus em oração, o que vou pedir e o que vou clamar precisa estar em harmonia com o seu caráter e com a sua vontade. Lembra o antigo livro, Em seus passos que faria. A vontade de Deus expressa em Cristo Jesus compreenderia isso que estou pedindo? Por sua vontade ele pediria assim, desse modo, ou isso que estou pedindo? E a segunda coisa é que orar com fé em Cristo, na sua autoridade, com o fim de glorificar tanto o Pai quanto o Filho. O que estou pedindo, o que estou desejando, o que estou clamando, glorifica o nome de Deus. Em Atos 3,16 nós lemos assim: pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vós. No episódio em que os discípulos, pouco antes desse texto, no episódio que os discípulos não puderam trazer cura àquele lunático, Jesus chama a atenção para a qualidade da fé. O episódio de Atos 3,16 é a cura daquele paralítico lá no templo. Mas um pouco antes, ainda em companhia do Senhor Jesus, não puderam expulsar, resolver o problema daquele lunático. Jesus sempre fala de uma fé poderosa e operosa, e se pode distinguir algumas coisas quando se fala nessa fé. Primeiro, a fé genuína é uma fé eficaz que produz resultados. Segundo, essa fé não é uma crença na fé como uma força ou poder, mas fé em Deus. E Marcos 11, 22, assim: Jesus lhes respondeu: tende fé em Deus. Terceiro, essa fé é uma obra de Deus que tem lugar no coração do cristão. E a palavra de Marcos 9, 24 diz assim: imediatamente o pai do menino clamou: eu creio,
ajuda-me na minha incredulidade. Paulo orienta em Filipenses 2,13, porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então estamos falando da plena certeza que Deus transmite ao coração de que nossa oração é respondida. Esta fé é criada inteiramente no crente pelo Espírito Santo. Não é resultado de uma produção por nós mesmos em nossa mente, é Ele mesmo, Paulo, em 12 de Romanos 3, que diz: conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 4. A fé opera sob o controle de Deus. Ele nos concede, na base do seu amor, a sabedoria, a graça, o propósito soberano para a execução de sua vontade e como expressão do seu amor por nós. Disso decorre que não deve ser usada para nosso próprio proveito, talvez um proveito egocêntrico, egoístico, né? E é Tiago quem nos adverte em 4,3, quando diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis de modo equivocado, errado, só para gastardes em vossos deleites. A oração que Deus pode responder é alicerçada nele mesmo. No Antigo Testamento nós vimos as referências, a invocação sempre ao Deus de Isaac, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. No Novo Testamento, o acesso à presença de Deus é mediante a aliança que é fundamentada em Jesus Cristo. Devemos orar com confiança na intercessão de Jesus, apresentando o seu sacrifício redentor, o seu amor por nós, e isso não apenas é um exercício de fala, mas é uma entrega, é uma devoção, é uma certeza, é uma segurança, é sempre em nome dele, mediante o sacrifício dele por nós. O segundo princípio, a oração que Deus pode responder, certamente é a oração de arrependimento. E é naturalmente em Davi que a gente vai buscar a base dessa verdade. No Salmo 51, verso 4, um salmo onde ele fala do seu estado, do seu pecado, ele diz assim, no verso 4: pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, por isso tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Davi está dizendo assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, tens razão em condenar-me. Na oração que Deus responde, não pode faltar então a confissão de pecados, como no modelo oferecido pelo próprio Jesus, onde substancialmente isso está firmado. Confessando pecados que nós cometemos, falhas que nós praticamos, e então nossa oração é aceita pelo Senhor. O melhor exemplo e mais didático, com o ensino mais objetivo, de fato, é o exemplo de Davi com aquele triste episódio do adultério com Betseba e também com a arquitetação, né, da morte do seu marido. Deus o repreendeu e o advertiu com punições severas. Quando percebeu o seu erro, reconheceu e não se importando mais com a constatação, com a avaliação, com o que poderiam falar a respeito dele, ele se coloca diante de Deus pura e diretamente. Sua preocupação foi agora sim com o Senhor, sem esconder qualquer outra coisa. Foi direto ao Senhor, falou claro com Ele, confessou com toda clareza, não escondeu nada, pediu com transparência. Terceiro, a oração que Deus pode responder tem fé. E é preciso voltar a Tiago 1,6, quando diz assim: peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada
e agitada pelo vento. Mediante a vontade e o caráter de Deus, com fé. É muito comum que as pessoas frequentem a igreja, os cultos, por longas datas, por longo tempo, longo período, e ainda assim não tenham segurança da sua vida de oração, do seu relacionamento em oração com Deus. Como resultado, suas orações refletem insegurança, cheia de altos e baixos, Num momento elas estão como que seguras, no outro momento duvidam de tudo, não têm certeza de nada. A oração que Deus responde possui uma fé firme, sabe crer, sabe confiar, sabe esperar. De novo, sabe crer, sabe confiar e sabe esperar. Mas em quarto e último lugar, a oração que Deus pode responder é a oração que tem compromisso. E aí eu trago à memória um texto de Paulo, em 2 Coríntios 12, 15, quando diz assim: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Eu, de muito boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar. Aqui há algo muito extraordinário. O princípio tremendamente poderoso, o desejo de ajudar pessoas e, ao mesmo tempo, fazer-se parte da resposta. Esta é a oração que Deus responde. A vida do temente se caracteriza pelo desejo de, além do que ele possa querer para si, o desejo de que pessoas sejam beneficiadas. Não é qualquer desejo, não é qualquer exagero afirmar que Deus ama pessoas que oram para que elas mesmas sejam respostas às pessoas necessitadas ao seu derredor. Aqui o foco deixa de ser exclusivamente a pessoa e a sua necessidade, ela tem naturalmente, mas ela se coloca num ponto em que ela deseja ser uma espécie de resposta à necessidade de alguém. Ela está interessada em provisões que possam ser repartidas com os necessitados. E aí Deus ama orações que clamam por provisões que possam saciar a necessidade, a fome dos outros. É bom ressaltar que a palavra de Paulo sobre seu interesse pelos outros vem num contexto quando o seu próprio pedido não fora deferido favoravelmente. Lembram-se da passagem de 2 Coríntios 15, 8 e 9, sobre o espinho na carne? Diz lá assim: pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça é suficiente, ou te basta, Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Mesmo assim, é o próprio Paulo que vai ensinar em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós e nos deixa essa esperança. Nesse momento que falamos desse princípio do compromisso com as pessoas, com a causa, convém que de nossa parte, de nossa oração a Deus, devamos insistir que vale confiar o que Deus fará por nós, e não fará somente aquilo que pedimos ou pensamos, mas fará muito mais segundo a sua graça, a sua misericórdia e o que Ele tem para nós. Eu queria destacar 4 passagens já caminhando para a conclusão, e a primeira delas eu vou tirar de Efésios capítulo 1, 19. Carta de Paulo aos Efésios em 1, 19, que diz exatamente assim: e qual é a suprema vontade do seu poder para convosco, os que cremos segundo a atuação da força do seu poder? E qual é
a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder. Outra passagem, vamos tirar do Velho Testamento, em Isaías 65, 24, que diz assim: e acontecerá que responderei antes de clamarem, e eu os ouvirei quando ainda estiverem falando. Mas palavra do Senhor Jesus em João 15, 7, terceiro texto: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido, segundo o caráter e a vontade de Cristo. E por último, Filipenses 2,13, porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amados, não há como saber qual a sua consciência com relação à oração que Deus pode responder e aos princípios breves dessa palavra de meditação dessa noite. Mas quero encorajá-los a aplicá-los e a praticá-los em suas orações, porque sem dúvida os resultados serão sempre extraordinários. Que princípios? Os da convicção, os da oração de arrependimento e confissão, da fé no poder de Deus e no compromisso, esse que nos ajuda a olhar em volta e desejar repartir, ser uma espécie de resposta aos que necessitam e aos que estão ao nosso redor. Que o Senhor melhor complete no coração de cada irmão, de cada amigo que nos acompanha nesta noite, nos ajudando a reorientar, na verdade, ressignificar sempre o nosso processo de orar ao Senhor nosso Deus. Que para tanto Ele nos abençoe. Amém. Retomando então a palavra, vamos para os pedidos de oração, que são os seguintes. A irmã Maria Marquesa teve um acidente doméstico, fraturou a bacia, está com dificuldade de andar. Vamos lembrar dela. E também o irmão Samuel Fonseca está com a Covid e nós vamos orar por esses dois irmãos. Oremos agora então. Bendito Deus e Pai amado, apresentamos esses dois nomes, dois irmãos nossos, irmã Maria Marquesa, um pouco idosa. Ó Deus, nós te pedimos que Tu a abençoes com restauração da sua saúde, e ao irmão Samuel Fonseca, nós te rogamos também que o Senhor o ajude nessa hora de enfrentamento dessa enfermidade que tem incomodado bastante. Guarda os teus servos, ajuda-os na recuperação, pedimos-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Seguindo, vamos lembrar que o irmão Donato Farinelli está com boa recuperação, ainda internado, mas já pode receber visitas da sua esposa. Oremos. Pai amado, temos colocado diante de Ti o irmão Donato. Ele está passando pela Covid, há uma coisa no final preocupando, mas ele está em boa recuperação e a irmã Andressa já está podendo visitá-lo. Nós te rogamos que Tu o abençoes com a plena recuperação para brevemente estar conosco, com a sua família. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O senhor Jomar, casado com a Solange, filha da irmã Avani, está com Covid-19 e hospitalizado em São Gonçalo. Deus e Pai, te apresentamos esse amigo Jomar, esposo da Solange, filha da irmã Avani, e te pedimos que a Tua graça restaure a saúde dele e ele possa entender que a boa mão do Senhor está operando por intercessão da sua família. Abençoa o Jomar, ajuda-o na recuperação, nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Voltamos a lembrar da irmã Tânia Fritz, que pede por sua irmã Sueli. Irmã Tânia
está agora residindo, preparando a sua residência em Santa Catarina, onde reside também a sua irmã Sueli em tratamento de câncer. Pai amado, retornamos com o pedido da irmã Tânia por sua irmã Sueli, agora lá próximo dela. Te pedimos, ó Deus, que Tu abençoes a Sueli, que ela possa entender, ó Deus, que a despeito dessa luta com o câncer, ela não está desamparada, não está sozinha e o poder do Senhor está ali também operando. Faça, Senhor, a Tua vontade nessa recuperação. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Chegou pelo site da igreja pedido de duas pessoas que ainda não conhecemos. Uma chamada Charles, que pede pelas diversas questões pessoais. Ele coloca uma lista bem grande. E Davi Toledo, que também apresenta uma lista de muitas pessoas e algumas dificuldades pessoais. Deus e Pai, aqui estão dois nomes que não são presentes em nossa comunidade, mas nos alcançaram pela informática. O Charles e o Davi Toledo. Te pedimos que a Tua mão seja com essas duas pessoas, ajudando-as a resolver as questões que estão em volta da sua vida, possam entender de olhar para o Senhor e se socorrer da mão do Senhor para a vitória naquilo que estão precisando. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Voltamos a lembrar da irmã Cremilda Aparecida Lisboa, porque ela pede pela sua filha Débora, aguardando transplante renal. E a irmã Inalda, que pede sempre pela sua irmã Glaucineide. Então, por Débora e Glaucineide. Deus e Pai, mais duas pessoas colocamos diante de Ti. A Glaucineide, cuidando do seu tratamento de câncer. E a Débora, aguardando o momento de ser chamada para o transplante renal. Ó Deus, são duas situações que temos colocado diante de Ti e continuamos com muita obediência, com muita dependência da Tua vontade, mas seguros de que estamos colocando diante do Senhor para receber a devida resposta no tempo do Senhor. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Os dois nomes que sempre apresento juntos, né? O Javé e o Antoêmio. Pai amado, esses dois varões, alcançados por situações distintas, mas ambos precisando da intervenção da Tua graça em suas vidas. Nós os apresentamos ao Senhor porque entendemos com convicção de fé que tudo vem do Senhor e ao Senhor daremos sempre a glória devida. Toma essas duas vidas em Tuas mãos, Pai, e dispensa-lhes o favor que temos pedido, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenho a alegria de dizer que o casal Birajara e Catarina vai experimentando melhoras, tem dado notícias da sua recuperação e oramos agradecidos. E eu aproveito para incluir o caso do Dr. Eduardo, médico com câncer, e o João Gabriel, 14 anos, também câncer. Deus e Pai, ao pedir e ao agradecer a recuperação do casal Birajara e Catarina, nós apresentamos dois casos que estão ainda vivendo um momento mais difícil. É o Eduardo, que é médico, e o João Gabriel, um jovenzinho de 14 anos. Os dois vivendo essa questão do câncer. Ó Deus, não tenho notícia muito recente, mas nós colocamos diante de Ti, que o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe cada detalhe. Julgamos que o Senhor está dispensando sobre eles favor e misericórdia e pedimos o cumprimento da Tua vontade, ao tempo que agradecemos as melhoras do casal, o Birajara e Catarina. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Voltamos a lembrar o casal Oscar de Lima e sua esposa Lindalva. Deus e Pai, este casal de nossa igreja, irmão Oscar em tratamento de saúde aqui no Cardoso Fontes, e a sua esposa Lindalva, a sustentação em casa com seus filhos, nós te pedimos que a Tua mão esteja com eles, cada dia concedendo a visão de trabalho, de tratamento para cada etapa, e possam logo alcançar a vitória completa do tratamento da saúde. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Prosseguindo na lista dos idosos, eu quero apresentar mais alguns nomes. São os seguintes, vou ler calmamente.
irmão Geraldo Barreto de Araújo e sua esposa, irmã Neide Araújo, irmã Hilda de Jesus Vieira Moitim e irmão Animésio de Souza Moitim, irmão Luiz Carlos Marques de Menezes, irmã Lídia de Siqueira Crespo, irmã Maria Araújo Conceição, irmã Maria Marquesa, que eu tinha separado para hoje, irmã Maria Teodora dos Santos Aguiar, irmã Mariana Norma Duarte de Souza e irmão Marino Leonardo Leitão. Vou ler de novo, agora do último para o primeiro. Irmão Marino, irmã Mariana, irmã Maria Teodora, irmã Maria Marquesa, que ainda agora lembramos do seu acidente, irmã Maria Araújo, irmã Lídia Crespo, irmão Luiz Carlos Menezes, irmão Animésio, irmã Hilda Moitim, sua esposa, irmão Geraldo Barreto e sua esposa Neide. Oremos. Deus, nosso Senhor, aqui estão irmãos e irmãs. Alguns já caminham no Evangelho há longos anos. O tempo vai passando, a idade mais experiente chegou, mais longa, mais longeva, e, ó Deus, eles estão conosco e nós agradecemos essa vivência conosco. Mas te pedimos que os ajude a viver esse tempo em paz, em harmonia, de maneira crescente, concedendo-nos, ó Deus, saudável convivência com a sua família e com as suas necessidades. Abençoa-os, ó Pai, nós te pedimos, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Domingo coloquei no chat o pedido do Carlos Alberto Viana por duas pessoas, Dídimo e Armando. E aproveito para incluir pedido de oração pelo nosso amigo Reinaldo Leitão, que é pai do pastor Reinaldo e do Reginaldo. Reginaldo é de nossa igreja. Pastor Reinaldo lá pastoreando, e o seu pai, seu Reinaldo, nosso tão amigo, tem vivido um momento de alguma fragilidade. Vamos orar por ele. Pai amado, Dídimo e Armando é o pedido do Carlos Viana e o nosso prezadíssimo amigo Reinaldo Leitão, aqui de frente do templo da igreja, quase. Tem vivido algum momento de ausência de saúde, fragilidade, a idade bem pesada. Mas, Senhor, nós te pedimos restauração para esses três nomes, para que a tua graça, que sempre é extraordinária, nos dê vitória e conceda a eles a bênção da restauração, do retorno à saúde. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Retorna a irmã Tânia, porque ela pede por uma amiga, vizinha aqui de Jacarepaguá. A Tânia agora está preparando sua residência em Santa Catarina. Ela pede por Maria da Conceição Marques. Pai amado, aqui está a vizinha da nossa irmã, Maria da Conceição Marques, atravessando um momento de fragilidade emocional. E nós te rogamos que as palavras que Tânia tem dito a ela possam frutificar, restaurando a saúde. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Fechando, irmãos, esse momento, os pedidos que eu tenho sempre chamado de pedidos gerais. Vamos então orar. Pai amado, transcorreu, ó Deus, a nossa votação, a nossa eleição, a nossa Câmara de Vereadores está composta e agora temos um outro momento quando vamos decidir quem será o nosso prefeito. Nós te pedimos que o Senhor mesmo dirija todas as ações para que seja vitorioso aquele que for do teu agrado, por tua permissão, e que nós saibamos com inteligência, com discernimento, decidir. Abençoa, Pai amado, te rogamos, o nosso Estado, a nossa governança, essa dificuldade que ainda reside sob o julgamento do governador. Te suplicamos, ó Deus, que tu nos dê, ó Deus, vitória adequada, correta, que a tua justiça se manifeste. Pedimos pelo país, por sua recuperação econômica, para que nós todos, brasileiros, possamos ter um lugar de trabalho, de remuneração adequada para sustento da nossa família. Te pedimos, Pai amado, por esse momento, por esse ano escolar, esse ano acadêmico, esse ano de tantos percalços. Ó Deus, que saibamos encontrar um caminho para não prejudicar a juventude, ajudando-a na aquisição do seu conhecimento.
Agora, Pai, voltamos nossos olhos também para a nossa denominação, para a Convenção Carioca, e hoje especialmente te suplico a favor do lar do idoso ali em Campo Grande. Muitas dificuldades naquele momento ali, que o Senhor abençoe com soluções, bem como, ó Deus, a nossa Convenção Carioca de um modo geral e também a brasileira. Toma-nos em Tuas mãos como um grupo que deseja te servir com adequada direção do Senhor. Pai amado, esses favores e essas bênçãos pedimos-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então cantar o hino de número 444 do HCC. Conta as bênçãos. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado pelos irmãos que estão em casa assistindo o culto de hoje, Senhor, que Tu possas estar nos abençoando, nos protegendo, nos guardando. Senhor, que Tu possas estar abençoando cada um de nós, nos protegendo. É isso que eu te peço e agradeço em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Agradecemos a Deus por essa programação desta noite e que os irmãos possam ter um final de noite tranquilo, agradável. E fazemos aqui o convite para o próximo domingo, na parte da manhã, dia 22, onde teremos o nosso culto presencial. Os irmãos, por favor, façam as suas inscrições, porque nós temos espaço limitado. Uma boa noite a todos e até o domingo. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org.
Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.